galera, estamos Fala, galera. aí novamente no nosso pod. Bom já. É isso aí, um prazer ter você conosco. Chega junto aí, já deixa seu like, já compartilha pra galera aí pra assistir a gente. Vamos aumentar a nossa abrangência. Yes, muito bom. Então, semana passada nós tivemos uma entrevista fantástica com o nosso irmão aqui, um amigo, É nóis. o Ricardo. E essa semana nós tiramos para o ímpar aqui, ficou com um Moisés, seu sabatinado de hoje. Isso. E, na verdade, é mais essa proposta, né, Ricardo? Isso, algumas pessoas, alguns seguidores, né, que participaram de forma interativa. Isso. E eles falaram, olha, por que vocês não falam sobre vocês primeiro, antes de trazerem convidados e tal? Perfeito. Porque, como Moisés disse semana passada, tem muitas pessoas que conhecem o Moisés e às vezes não sabem da história do Saulo. Conhece o Ricardo, mas às vezes não conhece o Moisés. E isso, vice-versos. E nós achamos necessário isso mesmo para poder essas pessoas já estar conhecendo um pouquinho, né? É bem pouco mesmo, gente. Você vai conhecer durante o ano, né? Assim, a gente vai estar aí muito tempo. Mas vocês vão ter aí mais ou menos um rascunho sobre nós aí. Vocês vão saber das pessoas. Vamos supor, vai ter convidados aqui, a gente vai fazer tais perguntas, mas vocês já conhecem os entrevistadores, né? Vocês sabem, eu sei, semana passada a gente viu a história incrível do Ricardo. Hoje eu vou contar um pouco sobre minha vida também. Sua história incrível. Minha história incrível. Não, eu acho que é isso que é importante, né? A história de toda pessoa é incrível. Acho que dentro do universo. Toda pessoa é incrível. Exatamente. Acho que é isso que tem que Cada ficar bem um claro. na sua individualidade. Mas sim. então, eu vou tentar aqui fazer uma introdução. Vamos lá. Eu conheço o Moisés, eu sei de alguns talentos que o Moisés tem. O Moisés desenha, o Moisés é um bom músico, o Moisés é um bom pai, o Moisés certamente é um bom marido, o Moisés é um bom filho, é um bom irmão. O Moisés é um bom barbeiro, cabeleireiro. Barbeiro. É um bom barbeiro e o Moisés é um bom amigo. Mas eu queria que o Saulo pudesse fazer também essa introdução. Além disso tudo, Saulo, o que mais você poderia falar nesse momento introdutório do Moisés? É isso que eu queria. O Ricardo sabe como entrar na mente do Saulo e o Saulo permite. É o nosso otário, velho. Mas o Moisés é um cara que tem uma vibe diferente, jovem, né, contemporânea. Que bom, cara. Eu fico feliz. É assim que eu te vejo, né? Nossa, interessante. Mas agora a gente precisa também, né, Saulo, que ele dê a versão dele, de como que ele se enxerga e como que ele se vê, né? Quem é o Moisés? Pô, cara, é interessante. Primeiramente, eu estou feliz demais de estar aqui, né, com vocês, dividindo esse espaço com vocês. E feliz por ouvir essas coisas também, pelo amor de Deus. Quando eles falam assim, eu me seguro para não me emocionar. Eu também sou muito emotivo. Assim como o Ricardo falou, eu sou emotivo. Eu também às sou vezes fácil. vocês me vão me pegar assim no momento de... Mas eu tenho esse problema com emoção também. Eu acho que é. Problema não, né? Não. Demonstrar emoções, né? Mas hoje é Moisés, mas eu tô só falando mas vai chegar. É você se respeitar. É algo que eu tenho aprendido muito ultimamente. Você tem que se conhecer e se respeitar, entende? Não olhar para o que o outro vai dizer sobre eu ser um cara igual. Nós aqui compartilhamos essa questão de ser emotivos, né? Se emocionar facilmente. Isso é legal, cara. Isso é demais. Quem dera se as pessoas pudessem ser assim também. Verdadeiro. Porque é verdadeiro. Você consegue expressar, assim como uma criança, você consegue se expressar de verdade, entende? Então é isso. Mas aí, dito Moisés, isso, além de ser expressivo. Cara, é legal, mais uma vez dizendo, né, fico feliz por tudo isso, mas Moisés, quem é Moisés? Eu falo que cada dia eu tenho descoberto mais sobre mim, ultimamente, principalmente nos últimos tempos agora. Mas, cara, eu não sou o primeiro filho, né? Eu sou o segundo. Eu tive, antes do meu nascimento, minha mãe teve uma filha, porém ela morreu, né? No parto, teve algumas complicações lá. Então eu não fui o primeiro filho, não fui o primeiro a ser gerado, eu sou o segundo. E o primogênito, né, dos homens, e tem o Abraão, que é meu irmão, que todos conhecem também. Então, como eu disse, eu sou um cara que eu estou me descobrindo, entende? Em muitas coisas. Então eu falo que eu tenho uma certa dificuldade de falar assim, quem sou eu? Porque eu acho que, eu tenho uma Você já forma... se sentiu perdido alguma vez nesse caminho inteira, de tentar se descobrir? A vida inteira. Eu acho que a gente se perde muito quando a gente, de fato, tenta se encontrar. É bem bizarro e bem paradoxal isso, né? Eu acho que o fato, muitas das vezes, de você tentar se encontrar, você acaba se perdendo mais. Mas não é porque você está tentando se encontrar, mas é porque a forma que você está tentando se encontrar está errada.
entende? É. Isso eu falo eu estou passando o que eu aprendi comigo mesmo, que a nossa vida também é uma escola. Né? Eu acho que a escola da vida, a faculdade da vida é a mais incrível que tem, e a gente aprende todo dia uma coisa diferente. Então, eu estou aprendendo muito sobre mim, sabe? Então, eu falo a verdade com vocês, eu tenho um pouco de dificuldade para, vou lá, quem é o Moisés? Eu sou marido, sou pai, sou filho, sou irmão, eu sou amigo, sou um cara emotivo, sou um cara que um pouco perfeccionista, baseado nos problemas que... Não problemas, mas questões que eu tenho. Fatos, né, da sua vida. Fatos da minha vida que me levaram a ser assim. E é isso, eu tenho aprendido muito a cada dia. O fato de eu estar com vocês aqui também tem me ajudado muito. Né? Mas você concorda que a busca é mais importante do que a certeza? Ah, perfeito. Né? A caminhada, é o que eu falo para muitos dos meus amigos e clientes, é o seguinte... A trajetória, a caminhada, ela é mais, eu vejo ela como mais importante, é tipo a viagem. É como se a viagem fosse mais importante que o destino. O percurso é mais importante que o destino, ele é mais legal, entende? E é justamente isso. Na ciência, tem dois modos de interpretar o mesmo resultado. Pelas funções de estado, o que importa nelas é o início e o fim. Sim. Que é o estado, inicial Isso, e final. isso. E tem as funções de caminho, que o que mais importa nelas é o trajeto. Sim. É o caminho, e não é o início e o fim. Não, sim, cara, assim, eu fico no meio desses caras, eu vou aprendendo os negócios, sabe? Eu tô ouvindo ele dando explicações ali de aula. Mas você conseguiu entender, né? Você conseguiu entender. Não, massa é que ele conseguiu. Mas eu consegui entender, assim, por isso que eu tô... É muito massa. Enfim, você falou do caminho, né? Ô Moisés, você quer contar pra gente, assim, né? Desse caminho, se você sentia vontade, é lógico, né? Assim... Porque eu conheço o Moisés como o Ricardo conhece, e talvez como muitas pessoas que Jesus conhecem. Sim, mas eu sim. não conheço o Moisés como a sua esposa conhece, talvez como a sua família Lá conhece. ele, você quer Lá conhecer ele. como é o Não. Corte, pode. E se não cortar esses três? Não vai cortar nada. Rapaz, Mas, Moisés, aqui eu acho que É isso. eu também Acho quero não, é reforçar. isso. Não, Eu pera quero- aí, deixa eu concluir. Vai lá. Como que o Moisés percorreu esse caminho até chegar no Moisés pai, até chegar no Moisés marido? Essa seria Cara, o tipo de incrível, pergunta. incrível. O que acontece? Eu não sou aqui de Bom Jesus, eu sou de Belo Horizonte. Mas eu vejo que muitas coisas começaram a acontecer e as partes que mais me marcaram, tem várias, né? Um pouco antes, que eu tenho a minha memória da questão de quando eu era criança, eu tenho muitas memórias, mas eu falo sobre fatos que trouxeram a toda essa confusão, né? Eu falo uma confusão que eu vivi a maioria da minha vida, né? Na caminhada. É muito sobre algo que aconteceu lá no início, igual eu morei em comunidade até... Na comunidade eu morei na favela, né? Até os 12 anos, né? Então é um lugar ruim, eu vou falar, tem gente que defende, eu nunca vou defender esse lugar por causa das coisas que eu vi, que eu vivi, entendeu? E das coisas que eu perdi também, entende? Aos meus 5, 6 anos eu fui abusado pela minha vizinha, né? Meus pais só descobriram isso agora com 32 anos, eu contei para minha mãe, ela ficou chocada. Mas o que acontece? E aquilo ali desencadeou muitas coisas negativas, pesadas, entendeu? É questão de distúrbios, diversas coisas que me levaram ao caminho. Eu tinha medo das pessoas porque ela chegou a me ameaçar, né? Vou matar seu pai, sua mãe e tal, seu irmão. E ela era irmã de... A galera, os irmãos delas tinham armas, eu me arrisco a dizer que eram traficantes também, eu era muito criança, entende? Mas aconteceu, então é algo que eu sempre guardei, mas querendo ou não, aquilo ali me gerou muitas sequelas, entende? E com o tempo eu me calei, entende? Porque ali naquele momento eu aprendi que eu tinha que ficar calado. Da sua família até então ninguém sabia disso. Não sabia. Eu contei tem pouco tempo, entendeu? Tem pouco tempo, mas eu acho que também é porque é interessante que eu, ao mesmo tempo que eu pensava que eu não ligava para isso, eu vi que eu realmente ligava muito para isso quando a minha esposa engravidou, quando nós engravidamos, né, do Noah, entende? Então aí eu tive uma visão como um pai, que antes eu não conseguia ter essa visão. Porque, querendo ou não, eu vou usar esse termo, eu vou usar esse termo aqui, que é um termo usado, que eu não gosto de utilizar ele muito, porque ele é muito mal utilizado. Vamos supor, é como se a sociedade fosse muito machista. Quando isso acontece com uma menina, nossa Deus, mas quando acontece com um menino, cara, você é sortudo demais. Que isso, com 5 anos, 6 anos, você pegou aquela mulher, entende?
Essa é uma visão que tinha. Então, querendo ou não, o menino ele cresce vendo aquilo ali como algo positivo, mas não é. Mas isso é do machismo mesmo. Não, fato. Sim. As pessoas ainda não entendeu essa parte de que criança é criança. Sim, sabe? Aí sim. criança é criança. Eu lembro que, só pegando o seu gancho aí, tinha os pais, até em novela mesmo, chegou a ver isso, levavam os filhos a completar 12 anos na transição ali para uma sociedade, a sociedade antiga. Família, a sociedade antiga. Tal. Então, não, mas isso não acabou lá. Isso até nos dias atuais acontece isso. Tem muita coisa. De achar que só menina que pode ser violentada. Isso acontece com muitos meninos, homens hoje que conseguem. Porque a gente às vezes se revolta quando um menino é violentado por um homem. Isso, aí você chega né? no assunto. E quando um menino é violentado por uma mulher, tudo bem. A vizinhança, ela quer falar assim, pô, mas você é foda pra caralho. É, tipo isso, entende? Criança. Tipo, né? tipo, E quando a gente fala criança, gente, 13, 12, 14, criança 15, é criança. Que entra no adolescente, mas eu vejo como criança. Eu vejo as meninas de 15, 16 anos como criança. Não, às vezes tem menina de 15 anos aí, fisicamente, parece que tem 29, 25, você vê. Mas a mentalidade, eu acho que um adulto, para entrar na mente de uma criança dessa, nós adultos, criança é criança. Existe uma confusão também. Eu falo justamente porque o fato de eu ser muito calado, de eu ter passado a infância mais calado, assim, mais retraído, tanto é que na escola eu não conversava, fica sério, entende? Era espancado quase todos os dias. Eu não contava para os meus pais também, porque tipo assim, eu morava na favela, mas eu estudava em um outro lugar muito perigoso também, que eram rivais, entende? E lá eu apanhava quase todo dia. E eu não contava para minha mãe nem para o meu pai, porque você sabe como é que mãe é, né? O pai, eles vão querer proteger a cria deles. Cara, os moleques eram filhos de traficante, pô, sobrinho, eles iam armado, de vez em quando eles levavam uma arma para a escola. Isso naquela época, final da década de 90 ali. Aí então, tipo assim, era o seguinte, apanha calado, pô. E eu já era calado já, entende? E eu até falo isso muito com a minha terapeuta, que até certo ponto falava, cara, eu não entendia, eu ficava calado, quietinho no meu canto, por que eles tinham que ir lá me bater, pisar no meu rosto, me chutar? Não fazia sentido, sabe? Mas acontecia muito disso. E eu era calado, então eu não conseguia falar também com ninguém. E eu entendia uma coisa que aconteceu também, logo de início ali, eu me viciei muito com a questão da pornografia também, entende? Porque era onde, e era a mesma hora que eu via que aquilo era errado também, era uma dificuldade muito grande que foi a minha vida inteira. Porque eu sentia mal com aquilo, eu não me sentia bem com aquilo, mas ao mesmo tempo era como se fosse uma droga. Você percebeu que isso era um trauma? Isso é mais recente. Quando você percebe isso, você se dá conta de que é um trauma, agora. Isso foi crescendo, isso foi tomando proporções assim catastróficas, que isso me gerou depressão, a ponto de eu já tentar suicídio. Entende? Sério, já aconteceu isso. Então, e eu nunca sabia o foco. Então, a minha mente era tão louca por causa de ser acelerada também, né? Então, eu não conseguia compreender muito bem aquele tanto de voz, aquele tanto, era como se fosse uma rádio. Eu sempre tentava explicar isso para as pessoas, é como se tivesse uma rádio, está mudando toda hora, está mudando de estação toda hora, e eu estou ouvindo tudo ao mesmo tempo. A minha mente funciona muito isso, e eu acho que vocês também, que a gente meio que se diagnosticou aqui, eu acho que vocês têm um pouco disso também. Né? Tipo isso, é o SPA, Síndrome do Pensamento Acelerado. E, cara, então foi isso. Eu não procurava também ajuda, né, na questão com terapeuta. Porque não preciso. Não é que eu não preciso, o meu caso não era não precisar, o meu caso era porque eu me achava tão louco e as coisas que eu pensava, eu não achava que eu tinha espaço na sociedade. Então eu pensava que ninguém ia me compreender. Talvez o que o Saulo está dizendo, não sei se é a mesma coisa, pelo menos aquele sentimento de autocura, tipo, eu consigo me lidar com isso. Não era o meu caso. Eu quis dizer assim, é porque as pessoas falam, quando a pessoa chega e fala para alguém, a pessoa fala, você precisa de ajuda. Aí ela fala, não, eu não preciso. Mas no caso dele, porque eu entendi, ele não falava com ninguém. Eu não podia falar, cara. Eu não preciso. Não, né? eu sei que muitos amigos achavam que eu sempre fui desse jeito, eu ria, brincava, sorria, mas eu não deixava os outros me ver chorar, as pessoas me verem chorando, eles não sabiam. Você tinha que ser forte ali. Cara, eu tinha que interpretar um personagem o tempo todo, ninguém sabia, entende? Nossa. Assim como eu tinha amigos
que também, depois de mais velhos, quando eu abri o jogo e contei dessa minha história, também contaram histórias para mim, que o cara era meu brother, ele estava assim, interpretando o tempo todo, e nós dois choramos na hora que a gente começou a conversar um com o outro. O que acontece Que eu falei, hoje em dia, né, caraca, cara? velho, o cara Então. estava do meu lado passando por uma parada dessa, e ambos sofrendo, mas olhando assim para o horizonte e criando assim um futuro legal. Nós éramos assim, criava muito essa questão do futuro, mas o meu caso era que eu não acreditava que eu poderia alcançar ajuda, entende? Na verdade, tipo assim, você achava que não teria ajuda em lugar nenhum. Ajuda, não, eu achava que não tinha possibilidade, que eu achava que eu era tipo, ninguém ia me compreender, sabe? Eu me sentia de fato sozinho. É aquela solidão de você achar que ninguém vai te entender, entendeu? Tipo, aqueles filmes que as pessoas veem alguma coisa, lógico que filme, né, ficção, eu tô falando aqui só para tentar entender direitinho, aquele filme que a pessoa vê e fala assim, não posso falar que ninguém vai acreditar em mim. Seria tipo basicamente um isso. pesadelo. Não, é tipo isso, é porque na verdade, por eu ficar calado esse todo tempo, eu aprendi uma coisa, eu sou muito observador, eu consigo fazer leitura das pessoas, eu desenvolvi isso, eu tenho uma facilidade com isso. Então, não, é sério. Aí o que acontece? Mas ao mesmo tempo isso me gerou algo que eu nunca encontrei alguém, né? Eu mesmo pensando, eu nunca consegui encontrar alguém que eu pudesse ser eu mesmo, ser aquele menino ali, sabe? Aquele menino sofrendo ali no canto ali da parede, no escuro ali, com medo, agachado, com medo assim do monstro. Eu nunca consegui, eu era tipo um adulto, mas tinha uma criança ali. Era a criança que estava dominando tudo, era a criança que estava dominando os meus passos, os meus pensamentos, então eu tinha medo de tudo. Às vezes eu estava participando de algo legal e eu não conseguia desenvolver e dar o meu melhor e ser realmente... usar o meu potencial, perfeito. Eu não conseguia porque era o menino ele que ditava as regras. E as regras dele era medo. Era não confiar, achar que ele ia... De certa forma você estava mesmo, mesmo era traumatizado verdade, e você não sabia que estava. Isso. E eu não confiava, eu não acreditava. A verdade é que eu não acreditava que alguém conseguiria me escutar e me compreender. Mas se você visse essa pessoa hoje, essa pessoa que fez esse mal, o que você ia falar? O que você diria para ela? Cara, é o seguinte, foi um processo. Eu descobri que eu odiava essa pessoa quando eu falei. Foi pouco antes do Noah nascer. Que isso veio muito à tona e eu comecei a sofrer muito com isso. Eu dava crise de você choro. resgatou isso. Porque existe uma questão. Às vezes você pensa que você é curado de algo. Mas não é. Você não é que você é curado até... Eu vejo a minha fé, pessoal, eu sou cristão, quem me conhece, quem não conhece, eu sou cristão. Nossa. Né? Presente. E eu tenho meus motivos fortes para ser, porque eu sempre fui a palavra correta de usar, aquela pessoa que só acredita para ver. Não estou falando Tomé, mas existe um cético. Eu sempre fui, desde criança eu sempre fui muito cético. Então eu tenho os porquês. Outros momentos a gente vai poder tratar sobre isso. Mas então, o que acontece? Eu sempre eu creio que Deus permite que a gente que prove de algo realmente. Eu pensava que eu não tinha problema com essa pessoa, então ele sabia o momento certo de eu ser curado daquilo. Você entende? Havia um momento certo de eu ser curado disso. E eu só poderia ser curado disso antes do meu filho nascer. Porque eu não tinha uma visão de um pai. Para mim realmente entender a dor ali, eu estava só me colocando, porque eu me colocava como culpado. Por que eu fui na casa dela? Você entende? A vida me ensinou que eu era o culpado dos meus problemas. E não era assim. E não é assim que funciona. Então, eu vejo que, naquele momento, eu percebi, Deus me trouxe a visão de um pai, vendo um filho sofrendo o que eu sofri. Então, eu consegui ali, naquele momento, antes do meu filho nascer, né, ali, talvez um mês antes do Noah nascer, eu vi que eu consegui ver a linha do tempo, do que aconteceu e todas as coisas ruins que ocorreram, não só fisicamente, mas o pior, que é mentalmente, que é a prisão que você não consegue se libertar facilmente, as prisões da mente. Então, cara, Deus, ele mostrou ali, eu vi como um pai, aí eu descobri que eu odiava, e era muito forte, cara, eu estava chorando de ódio. Mas mas isso que é o louco, eu descobri que eu odiava aí, até então eu não sabia. Eu pensava que era algo assim, linear, não tinha problema. Aí eu vi que realmente eu odiava aquela pessoa. E isso que me machucou porque eu não queria. Porque dói quando você tem raiva de alguém, quando você conserva esse sentimento de ódio por alguém, a única pessoa que sofre é a gente. A outra pessoa está vivendo, cara. É só você que está sofrendo, é só eu que não estava dormindo, era eu que estava chorando. E o meu choro era porque eu não queria viver isso.
Eu não queria estar odiando essa pessoa, e pior ainda, eu toda hora que eu tentava melhorar isso, cara, eu lembrava e colocava, às vezes, eu como um pai vendo, eu falei, meu filho não vai passar por isso. Aí vem aqueles sentimentos de um pai, que você é pai, né? O Ricardo, em nome de Jesus, em breve será também. Mas, o que acontece? Eu vi como um pai e dói. A dor é absurda, gente. A dor é assim, eu comecei, e eu só fui liberto, foi engraçado, que eu fui liberto, eu estava tomando banho quando eu fui liberto disso. Eu queria ser liberto desse ódio. E foi louco, que eu estava ouvindo uma música, né? Uma música Stay. Claro que tava. Tava sempre, né? Sempre ouvindo uma música, enquanto tomava banho. Mas é louco, cara, que de repente eu consegui visualizar eu e esse amigo meu de BH, onde a gente costumava ficar, e eu não entendi por que eu vi ele. Eu estava visualizando de cima, e naquele momento eu comecei a chorar, e eu não sabia por que eu estava chorando. Assim que meu coração, né, isso aqui eu estou contando testemunho disso para vocês, meu coração se quebrantou ali, exatamente eu fui levado lá para aquele momento. E de uma forma tão, sabe, louca, eu consegui liberar o perdão ali. E desde então eu não tenho mais problema com isso. Eu abençoei essa pessoa, claro que o que ela fez é errado, sabe? Eu creio que a gente paga pelos nossos erros, mas eu estou livre, eu estou liberto. Sim. Entende? Agora a questão da pessoa, ela vai se ver lá, mas o negócio era eu me libertar disso, e eu fui liberto há pouco tempo. Meu Noah está com 2 anos, então foi há pouco mais de 2 anos atrás que eu consegui me libertar disso. Então, além dessa ajuda espiritual, né, que aqui a gente mesmo, nós 3 que comungamos da mesma opinião, com certeza muita gente de casa vai se identificar com essa ajuda que a gente tem, que é algo maior, nós sermos cristãos e tal, lado espiritual, foi necessário uma ajuda, ou você buscou essa ajuda assim, de um psicólogo, psiquiatra, né? Porque olhando assim, as pessoas veem como um testemunho. Eu acredito mesmo fielmente no fundo do coração que espiritualmente a gente é curado, sim. Depois vocês vão ouvir, né, um pouco do que eu tenho para falar. Sim. Mas a ajuda é necessária, né, Moisés? Eu acho que você devia deixar claro isso, porque você ele contou um pouco antes, acho que você estava ouvindo aqui também, estava não? Ele falou dentro da sala aqui e tal, sobre esse negócio de psicólogo, tudo. Eu ouvi que tem um psicólogo no meio desse negócio aí, enviado de Deus, é lógico que sim, certeza, né? Mas eu acredito nisso, né? Também. Existe a questão que as pessoas têm que entender é que existem vários tipos de profissionais, né? E eu vou dividir, existe o bom profissional e o mau profissional, entende? E a gente está sujeito a trombar com os dois. Eu sei que a minha terapeuta, ela tem... Só te cortando. A pergunta se foi antes desse encontro seu lá no banheiro e tal, antes do perdão, não. Ou foi, né? O perdão foi algo que te fez. Eu imagino que seja construído, né? Não, o perdão foi construído. Você não construído. percebe, mas ele vai sendo construído Isso, ao longo do tempo. perfeito. Não, foi perfeito. Mas o que acontece? Eu já venho sobre um trabalho, já tem mais uns 2 anos também, quanto a isso. Então, a questão toda foi eu reconhecer que eu precisava de ajuda. Sim. O problema todo é que eu não confiava nas pessoas. Eu pensava, igual a gente voltando lá atrás, que eu falei que eu não confiava em ninguém poderia me escutar. Então isso me travava de quê? De procurar uma ajuda profissional. Porque também você não tinha só o trauma da ação. Sim. Você tinha o trauma da coação. Você estava coagido. Sim, com certeza. Você foi coagido várias vezes a não falar. Fica em silêncio, não conta. Nossa. E toda pessoa que é abusada, ela passa pelo processo de coação. Com certeza. Não conta para, porque tipo, às vezes é um padrasto, é um tio, não conta para sua mãe, não conta para o seu pai, porque senão eu vou matar eles, eu vou matar você, eu vou fazer. Exatamente, o que aconteceu comigo. E a criança, aí você traumatiza ela e blinda ela. A minha terapeuta falou algo engraçado, até mesmo com a questão da escola que eu falei para vocês, que eu apanhava e não contava para meus pais. Porque era ela falava assim, você não percebe a inversão? Quem precisava de proteger é quem estava protegendo. Ou seja, eu precisava de proteção, mas eu não falava com os meus pais, protegendo eles de uma possível coisa ruim. Protetor. Não, mas isso é errado. É porque é o auto-sacrifício. Eu vou me sacrificar para proteger os meus. Isso é errado. Mas criança, é onde eu volto a falar. E a criança faz muito isso. A criança ela se sente poderosa. Cara, demais. A criança é muito poderosa. Esse lance da terapia, você está falando da sua terapeuta e tal. Sim. Existem profissionais e não profissionais, tudo tem profissional e tem profissional, né? Assim, acho que tem pessoas que às vezes têm uma capacidade de colocar em prática a profissão mais facilmente, e tem outras pessoas que eu acho que esse termo bom profissional às vezes pode não soar tão bem. Eu estou tentando só amenizar, porque tem profissional que às vezes vai lidar com um tema e com um paciente
mais facilmente do que com acho que isso outros. acontece até não é só nessa área de porque às vezes a gente fala assim, psicologia, né? é porque às vezes algum colega psicólogo tá ouvindo e vai falar assim, Não, de maneira alguma. né, Eu entendi, uma profissão, né, não podemos, calma. né? A gente está generalizando uma profissão inteira. Isso porque, que na verdade, não, é uma profissão. não, a gente está tentando só explicar o seguinte. Quando ele falou de existe um profissional bom e ruim no sentido, com certeza ele passou por uns profissionais que não se identificaram com o caso dele e não conseguiu cuidar desse caso seu. É porque o que acontece, pessoal? Às vezes quando você vai procurar ajuda de um terapeuta, eu falo até mesmo, eu vou falar aqui, cara, vamos supor que você vai procurar um terapeuta por um projeto social. Não estou falando, não estou diminuindo essa pessoa, mas às vezes o tempo que você vai ter com essa pessoa ele é muito limitado. Você entende? Às vezes você vai ter uma vez só com aquela pessoa ali, a cada 3 meses, a cada 5 meses. Cara, não dá para você desenvolver, e o profissional também, ele desenvolver assim, com você uma linha. O problema às vezes não é o profissional, não tem a ver com o profissional, tem a ver modo com de trabalhar, o tempo dedicado ao paciente, entende? O modelo de terapia que ele fornece ou que ele adota talvez não condiz com... E foi algo que eu passei por profissionais, que eu não estou falando que o profissional era ruim, mas a metodologia não funcionou. Então foi o que aconteceu. Então foi muito bom e tem sido muito bom para mim isso. Então um conselho que eu dou para quem já passou por algo assim, ou está passando, cara, procura um profissional, procura sim. Mas então, aí eu queria além do profissional, além da família... Sim. Assim, você tem lugar de fala porque você passou por isso. Sim. Né? Eu, graças a Deus, eu não passei por isso. Eu entendo isso hoje. Sim. E o ideal é que ninguém passasse por isso. Sim. Mas se tem alguém que já passou, que está passando agora, imagina, né? É difícil até de falar disso. Não gosto. Porque gera muita revolta, né? Gera muita revolta. O ser humano está se tornando um ser humano, eu costumo dizer isso, as pessoas... Como é que eu posso dizer? O ser humano, não é frase de efeito não, tá? Eu estou só tentando organizar meus pensamentos. O ser humano está se tornando ruim por causa de outros seres humanos ruins. Sim, é o que você está falando. Pessoas boas se desumanizam. Assim, cara, eu vejo aquele caso lá na internet a gente vê caso de um bandido, eu lembro do Lázaro lá. Todo mundo torcendo pro cara ser morto, cara. Tipo, e o cristão não deve pensar dessa forma. Mas, na verdade, né, é um assunto para outra discussão, mas é uma discussão para outro assunto, é assim que fala, né? Do jeito que você quiser, o programa é seu. Então tá, obrigado. Entendemos. Mas você entendeu o que eu quis dizer? Eu entendi. Que as pessoas estão ficando ruins por isso. Aí pega um estuprador, um molestador de menor, a gente fica tão furioso. E às vezes a sensação de impunidade vai deixando a gente agora tentando ser o justiceiro, né, da própria coisa. Nem que seja com pensamento, mas a gente já fica pensando coisa ruim. E a gente tem que tomar cuidado com o primeiro pensamento. Né? Com certeza. Lógico. Mas a gente estava falando... O Moisés estava falando sobre isso. Uma forma que eu queria ressaltar, a maneira que eu me escapei um pouco disso, porque, como eu falei, eu cresci num ambiente totalmente hostil. Né? Um ambiente assim, né? Num local hostil, onde eu, às vezes, estava indo, saía para... você vai comprar lá 1 quilinho de arroz, 1 quilinho de feijão, que antigamente era assim, né? Você voltava e às vezes tinha um corpo estendido lá com um tiro de 12 no peito e você tinha que desviar dele para voltar para casa. Ou senão você voltava, estava tendo uma troca de tiro, entendeu? Eu morava em lugares mas aí assim, mas imagina o seguinte, tem a sensação de impunidade. Sim, mas eu falo que assim, eu morava num lugar assim, então muitos amigos meus sucumbiram a isso. E eu acho interessante a questão como é que a criança ela tem um poder incrível, que eu conseguia fazer daquele local feio, repugnante. Eu conseguia imaginar um local bom, eu criava algo ali, tanto é que eu comecei a desenhar muito novo e eu comecei a criar quadrinhos e personagens novos, porque foi o meio que eu consegui para me fugir de todo o caos. Eu tive que criar um mundo paralelo ou um outro mundo, justamente criando um eu que não sofria tanto, ou um eu que tinha uma desculpa para estar sofrendo. Então, entende? é a autocura. Você estava É a forma que eu consegui. Então, mas eu estou tentando propor aqui um tema, uma discussão que é o seguinte. Vamos supor que tenha hoje uma menina, um menino que está passando por uma situação constrangedora de abuso. Tem a sensação de impunidade. Mas vamos lá, onde eu quero chegar? Eu te cortei, fui aí. Exatamente. Onde eu quero chegar? Eu ia lembrar disso, mas tá bom. Mas onde eu quero chegar? Vai procurar a polícia, o conselho tutelar, porque tem um crime acontecendo, entendeu o que eu estou querendo dizer? Sim. Tem um crime acontecendo. E muitas vezes o que acontece? Às vezes a gente acaba descobrindo sem querer, né? Sim. Por exemplo, quando você se abre e conta que você já passou por isso,
algumas pessoas que estão passando por isso sentem a vontade de falar assim, eu vou tentar conversar com Moisés. Sim, já acontece, né? isso. A verdade Mas é que aí, já acontece. então o que acontece? Nós temos que falar disso na tentativa de... Um assunto acabou, né? Na tentativa de instruir as pessoas lá. Com certeza. Quem está ouvindo hoje, assim, qual que é o conselho que esse cara vai me dar? Tipo assim, procura o conselho tutelar, procura a polícia. Onde eu quero chegar? Que muitas vezes a pessoa já está tão calada que ela não quer mais conversar com os pais. No seu caso... Eu acho que ela não. No seu caso, os seus pais. Eu acho que a questão muito ali. Eu acho que a pessoa, ela, igual você falou da coação, ela não consegue enxergar saída para aquilo e ela tem medo de falar. E aquela pessoa. Ou sempre o medo é aquele. Eu vou contar para a pessoa e essa pessoa vai contar, mas outra então vai descobrir, vai fazer algo ruim. Mas é isso que eu estou querendo dizer. Entende? Que, tipo, que quando chega nessa situação, se aconteceu uma vez e a criança foi lá e delatou para o pai ou para a mãe, os adultos, pais e mães, vão ter que tomar uma postura. Né? Sim, E tal. sim, medo é esse, o que eu estou querendo dizer é o geralmente. seguinte, que muitas vezes a pessoa que sofre a violação, eu vou estar chamando de violada. Não, A pessoa que foi violada, a criança ou o adolescente que foi violado, o jovem, enfim, a pessoa que foi violada, ela já não tem mais confiança de falar mais para os pais. Então, assim, eu estou tentando propor, e aí, vai na polícia, vai no conselho tutelar, e saber dos direitos. Tipo, eu sou uma criança que fui violado. Aí, eu sou uma criança que foi violada. Eu usei a expressão errada. Essa criança que foi violada, então ela tem que ir onde? Vai no conselho tutelar e ela tem que cobrar dos direitos dela. Sim. Porque eu não estou questionando o trabalho de nenhuma instituição. Não é para isso. Nós vamos chegar ao dia disso. Né? Porque às vezes... entende o seu lugar de fala? Eu queria que você falasse sobre isso, sabe? Tipo... O que ela pode fazer? Porque assim, nós falamos aqui do tratamento, da terapia, do perdão, Do espiritual, mas e do processo jurídico? Existe uma questão interessante essa questão do jurídica. Eu acho que é um tema até para um Judicial. judicial. É um tema que a gente vai ter convidados aptos para estar falando isso aqui com a gente. Psicólogos, acho que nossa vida. Calma, vai desculpa ter te isso. interromper. Vai lá. A nossa vida, o seu tema, né? O que nós falamos, com o seu tema. Dentro dos nossos assuntos, vai poder trazer pessoas especialistas para falar melhor do que nós. Sim. E às vezes até da maneira correta, que eu posso estar falando aqui. Por isso que eu nem... alguns É porque a nossa termos que intenção seja- não é questionar o trabalho de ninguém ou de nenhuma Isso. instituição. Exatamente, mas aí a Muitas gente vezes, acaba... como a gente quer um bate-papo, a gente pode estar interferindo e quem está ouvindo para falar assim, está questionando o conceito tutelar, está questionando o trabalho da polícia. Não é essa a intenção. Isso, Não é essa a intenção. Mas é o que eu falo. Eu creio não, a gente sabe já, né, que a gente já tem assim, a nossa grade de participantes que já vão vir ser entrevistados aqui. A gente dá profissionais que vão falar, né, com mais autoridade sobre essa sua pergunta. Também, né, mas o que eu vejo, eu como alguém que passou por isso, a criança ela se sente muito sozinha e ela é o medo de não acreditarem nela também. Mas eu acho que nós temos que gritar Entende? para essa pessoa o Sim, seguinte, mas aí que vá vem. até o conselho tutelar. Vá. Eu Assim, vou minha falar opinião, eu vou falar do entendeu? isso. Por ser criança, principalmente, vai no Não, seu pai, sua tá. mãe, o problema não é seu. De certa forma, assim, a Isso. vontade minha, pelo menos quando o Ricardo falava, era isso. Vai, porque o problema não é seu. É seu Somente. pai e sua mãe que tem que Isso, resolver. perfeito. Você não está sozinho nessa. Não é. Porque sim. os pais vão tomar decisões. Cara, igual no seu caso, você acha que se, na época, se contasse pro seu pai, pra sua mãe, eles mudariam de lá para te proteger? Assim eu vejo. Aconteceu quando Não eu vim é? de BH para cá. Praticamente eu estava com 17 anos e quando eu vim era por causa de risco de morte. Na época que eu morava em BH, eles estavam matando muito. Era tipo assim, vamos supor que era coisa que acontecia com os adolescentes lá, ao bairro onde eu morava. Vamos supor que o fulaninho ali terminou com a namoradinha dele ou com a ficante dele. Aí o Ricardo, ela foi lá e acabou ficando com o Ricardo. Cara, nada, o cara chegava na porta da sua casa, te chamava, sua mãe atendia, que aconteceu isso lá, né, na rua do lado da minha. O menino chegou lá assim e falou assim, fulano tá aí, que era o filho dela, chama seu filho, então eu não vou chamar ela. A mãe chamou pro filho morrer na porta de casa. Baleado. Banal. Amigos meus morreram assim. Era assim, banal, assim. banal, por nada. Então eu tava correndo um risco disso. É o Por quê? Porque eu me tal. envolvi. Não, é porque eu me envolvi. Era o pegador do bar. Não. Você tá entendendo? Não é pegador. Espera. Não. É os probleminha dos namorinhos. Sim, não, mas não é. Mas o Namora problema. com- Não, entende que o meu problema não é que eu não me envolvi com nada disso. Você tem que entender o seguinte, eu apanhava na minha infância sem me envolver com ninguém. E isso foi me acompanhando durante a vida. Eu meio que é como se eu tivesse com um alvo nas minhas costas. Você assim, entende? o cara bonitão, aí as meninas mas ficam bonito. afim. Pera. Você vê Já, minha pera, foto, você vai deixa ver que eu contar. parecia. Interessa, mas o bonito. cara mais bonitinho da época.
Bonitinho. O conceito aí a menina, de beleza da época era a menina meio fala estranho, assim, então. eu tô querendo ficar com fulano, mas já tem namorado? Já aconteceu comigo cara, esse caso, por isso que eu tô falando. Teve um Aconteceu rapaz na roça, tava fazendo teve um serviço rapaz- de DJ, já até namorava, a menininha vira, os caras vindo me rodeando, o que foi? Fulano tá afim de você, não vou te bater. Pô, porque ela tá, entendeu? Isso Isso não tinha nada a ver acontecia com muito isso, na né? época. Não era. Pra falar a verdade, é não, isso. Não, cara. É Em isso que eu ia falar. 2015, Ele não quer falar para não desculpa. Não. Em 2015 aconteceu de um cara, eu tava chegando no serviço lá e fiquei sabendo do acontecimento que teve lá perto, né, de onde eu trabalhava, que era o seguinte, tava tendo um baile lá, papá. Beleza. Aí a menina, que era ex do cara, achou um cara que tava do outro lado bonito. Tá morto. Era Não, assim. literalmente ele morreu, mas ele morreu sem saber por quê. Você entende como é que funciona as paradas lá em determinados lugares? E que está acontecendo ainda. É assim que funciona. Então, você falou, meu pai, ele veio por causa disso. Teve um incidente também que um cara chegou aí na porta da minha casa armado, nessa época mesmo, e foi armado para, né, tirar satisfação comigo de nada, de fofoca também. Foi quando eu também não abaixei para ele, por dentro eu estava assim, eu vou morrer, né, mas por fora, tem medo não. E graças a Deus, controlei a situação, ele não sacou a arma nem nada, mas eu falei assim, quase caguei nas calças, né, vou usar esse termo, mas estava acontecendo muito isso, então foi por isso que eu vim. Agora, a questão da infância, eu sei que o local é muito difícil, gente, só quem mora em comunidades onde tem muita violência que consegue compreender a dificuldade que você tem, às vezes, de contar algo, entende? Porque você está sob uma pressão muito assim. Mas o meu conselho, cara, às vezes você não vai conseguir contar para a polícia, às vezes você não vai conseguir contar para o conselho tutelar, muito menos para os pais. Mas tem alguém, às vezes você vai na igreja, você conhece ali alguma pessoa, e outra, existem pessoas ruins em todos os lugares. Uma denúncia anônima. Todos os Uma lugares, denúncia anônima. cara. Perfeito, denúncia anônima. Quer saber? Deve Joga ter. um trem de baixo. Eu vou descobrir o número do conselho tutelar aí e vou colocar aqui na descrição desse vídeo o anônimo lá. Por exemplo, os número, meninos. você Às liga vezes a e pessoa tá faça com vergonha anônimo. de falar, né? Os Aí dá meninos- uns dados, dá endereço. Sim, por isso que precisa se do você profissional. sabe, olha só, você liga nisso. Se você sabe de alguém, se é você que está sofrendo o abuso, ou se você sabe que alguém está sofrendo, eu tenho certeza que tem um número de telefone que você vai ligar e vai fazer essa denúncia. Nós vamos colocar esse número aqui. Nós vamos colocar na capa dessa Isso. Não, entrevista, pode ser? Pode ser, a gente faz um Descreve, corte. né? Vai ter um corte justamente Isso, com isso. essa parte. Eu me coloco à disposição para procurar quem é o responsável, vou procurar Isso, alguém para me vamos informar. começar. A minha função Exato. também aqui, né? A nossa função é Isso, essa. com certeza. Lógico. E vou trazer aqui às claras o seguinte, entre aspas. Existem pessoas que dividem isso comigo. Ninguém sabe quem é. Porque eu acho que é importante essa questão. Porque o barbeiro ele é como se fosse um psicólogo também. Entende? Então, eu acho por que... isso que tem no post lá, né? Nem todo barbeiro tem essa Não, habilidade. nem todo tem. Aí eu falo que tem Mas- gente que é fofoqueiro demais. E, misericórdia. e outra coisa também, eu vou abrir aqui uma exceção de falar dessa profissão de barbeiro, porque em Bom Jesus também tem vários profissionais excelentes. de altíssima Nossa, tá qualidade, louco. que tem uma ótima presença, Sim. uma ótima companhia, um ótimo papo. Não são profissionais Não, incríveis. claro, O claro. Jesus O bom é que isso tudo combina aqui, é tranquilo Ainda demais. bem. Não, são profissionais incríveis. Mas é isso. Acaba o gilete, Então- não. Me empresta aí que o meu acabou. Às vezes, pessoal, talvez você não tenha, né? Tem iniciativa, você pode se aproximar de um de nós. Não vou falar gilete, não, Calma, então. é porque você falou gilete, estou chamando a atenção dele. Lâmina. Você pode se aproximar, não, mas algo sério aqui, pessoal. Se talvez você é um aluno do Ricardo, sente a vontade de conversar com ele, talvez é um cliente, ou talvez não. Pô, cara, eu senti verdade no Ricardo, no Saulo, no Moisés, ou em outra pessoa. A gente está dando esse exemplo aqui porque a gente está falando com vocês. Mas, cara, divida isso, o que você está sofrendo, busque alguém realmente que eu creio que se você prestar atenção, você vai ver que tem as pessoas boas, elas conseguem, sabe, essa energia da positividade, as pessoas conseguem enxergar, elas conseguem perceber quem são boas de verdade. É isso. Então, eu acho que a pessoa tem que procurar, sim, alguém, e ela tem que dividir, ela não pode guardar isso para ela, porque só piora, o abismo só aumenta, e você cada vez mais, entende? Então, resumidamente, pessoal, era isso, passei por isso. Cresci até os 12 anos, onde eu vi muita coisa ruim acontecendo, pai de amigo meu sendo morto por nada, tem um incidente com uma mulher, uma garota, né, que ela foi morta de uma forma muito covarde, que até hoje eu escuto o grito dela, eu sei perfeitamente como é que é o grito dela, e meio que eu acompanhei até a morte dela, mas era muito novinho, então é chato isso. Mas aí não sei se você terminou. Vamos lá.
E como que foi a sua percepção quando chega em Bom Jesus do Galho? Porque aqui, assim, eu, não sei, eu acho que você gosta daqui, né? Cara, eu E, tipo meio assim, que... Eu me apaixonei não é? com a Aqui cidade. é gostoso. Eu já gostava daqui antes, mas não para morar. A pessoa... Mas tanto é que eu fiquei aqui, eu cheguei aqui em 2006. 2009 trabalhei em Caratinga, depois eu fui para Bahia, um tempo na Bahia, porque eu trabalhei para uma empresa ali de Caratinga, lá na Bahia, um tempo. Depois eu voltei e fui para Belo Horizonte morar, tentar a vida sozinho, fui tentar estudar. Tocar numa banda. Não, eu tive algumas bandas e comecei a estudar música também. E também estudar a questão de quadrinhos profissional, que era algo que eu gosto de escrever, né? Eu gosto de escrever, tal, criar histórias e desenhar. Hoje eu não desenho mais tanto, mas eu gosto de escrever, né? Sempre que eu tenho oportunidade. Então, lá eu me machuquei também na empresa onde eu estava trabalhando. Eu né, desenvolvi um problema na coluna, onde eu ainda sofro com ele, vou sofrer, né? Sempre faz parte de mim agora, mas eu aprendi a conviver com isso também. Já teve dias ruins e graças a Deus hoje eu tô melhor. Mas foi isso, então eu fui para BH com aquela ideia justamente que, bom Jesus, não, tal, e eu pensei que era numa capital, era fora daqui que eu ia conseguir conquistar o que eu almejava, o que eu sonhava. E é interessante, porque cada vida é cada vida, cara. Tudo que eu sonhei conquistar, eu estou conquistando em Bom Jesus, eu não conquistei fora daqui. E eu entendo que muitos vão conquistar fora daqui, mas eu voltei, eu lembro que depois que eu voltei contra a minha vontade, porque eu tinha machucado, mas eu entendi que era melhor voltar. E quando eu voltei, eu lembro que numas indas e vindas minhas para Caratinga, eu questionando Deus e tal, porque eu ainda queria ir embora. Deus só falou, cara, lembra da sua infância, você sempre quis estar aqui. Esse é o lugar que você sempre sonhou em estar. Aí eu comecei a analisar assim, o verde e tal. Falei, cara, é verdade. A partir daquele dia, cara, eu nunca mais discuti quanto a isso. E eu vi o tanto que eu amo aqui. E aqui é fácil, a cidade é uma cidade fácil de amar porque o pessoal é muito acolhedor, receptivo. Existe uma energia positiva aqui em Bom Jesus incrível. E não é só porque eu moro aqui, mas os meus amigos de BH também, eles são apaixonados com essa cidade. E eles não entendem, muitas vezes, explicar o porquê. Existe uma energia muito boa. E é isso, eu amo essa cidade, amo muito essa cidade, talvez até mais que muitos bonjesuenses. Bom Jesus do Galho, você tem o quê? Ele foi feliz na hora que ele escreveu isso aí. Gostar de você. Foi muito feliz, ele foi muito feliz na hora que ele compôs isso. Então, gente, acho que é isso, né? Esse foi Moisés Lima. Não, beleza, eu só contei coisa ruim, né, da minha vida, não, gente. Rapaz. Mas, ó, tá vendo, pessoal? Eles gostou da... Mas é isso, cara, galera, não tem muito tempo, mas por isso quando eu falo que eu estou me descobrindo, é justamente por isso. Eu estou vivendo agora, eu estou conhecendo, o Moisés, ele tá tomando a verdadeira forma agora, e o engraçado de tudo, sabe o que é? Que a questão não é que os outros já me enxergavam, eu não conseguia me enxergar. Era eu que não estava me vendo. Tem uma diferença, né? Então agora eu estou me enxergando e estou entendendo o que os outros falavam sobre mim ao meu respeito. Você vê. Eu estou vendo que outras pessoas estavam enxergando e eu nunca enxerguei. Então isso tem sido libertador, isso tem sido demais e a cada dia... É um milagre. É um milagre. A cada dia eu tenho me conhecido melhor e tenho tentado ser melhor também. Isso que é importante. E é isso, galera. Eu quero agregar muito para vocês aqui com a minha participação, né? Juntamente com os meus amigos, nós como um todo, né, queremos agregar muito na vida de vocês, e assim, como eu estou contando a história, na semana passada o Ricardo expôs ali, né, um pouco da história dele também, isso é um pouco só da minha história, tem muito mais, mas é um pouco que eu quero dividir com vocês, mas a gente tem muito para oferecer, assim como vocês também, tem muito para oferecer. É verdade, acho que é isso que a gente acredita, né? Que a gente acredita. Toda pessoa é importante. É o Podbonja, a cara do Podbonja. O Podbonja é isso, a ideia central nossa é essa. Central. As pessoas às vezes perguntam assim, qual é a pessoa importante que vocês vão convidar? Aí eu falo, você. Mas é. É a verdade. Tem pessoas que já me pararam na rua e falaram assim, e aí, quem que vai ser? Eu falo assim, você não está achando que o seu nome pode estar na lista? Não, e as pessoas não acreditam. Elas acham que é brincadeira, que é uma exagero. Tipo assim, né? Porque é um projeto bacana. Que a gente tem esse negócio de lance de humildade e tudo. Claro que sim, a gente sabe de onde que a gente começou e tudo. É gente que gravar o vídeo, né? Daquele jeito, que ia colocar o podcast em coisa. E a gente está aqui hoje com o nosso estúdio bacaninho, montadinho. Né? Tá faltando uma canequinha aqui pra gente dar uma água, tá faltando uma TV que nós ganhamos, mas não deu tempo de colocar. Mas enfim, é isso. Você, bojesuense, você que tem uma história bacana para contar que pode agregar na vida de alguém, ou seja, todo mundo. Todos. No seu dia a dia, tem essa parte da superação, do perdão. Sim. E tudo. Mas o que te faz triste? Eu sei que você é um cara que
você é um cristão, você participa na igreja e tudo. Mas, além disso, o que te deixa feliz? Quais são as suas... O que me deixa feliz? No seu momento de lazer. Foi o contrário. Triste, mas o que te deixa feliz. O que te deixa feliz agora? Nossa, tipo, no seu dia de lazer, você gosta de ir pra onde? O que você gosta de fazer? Além de música? Eu sei que você vai ouvir música. Tem eu sei que você vai cuidar dos seus filhos. Tem melodias que ajudam demais, mas além disso, além de ir na igreja, de participar, de tocar... Além do que a gente já conhece. Exatamente. Conta seus segredos. Natureza. Eu sou apaixonado com a natureza. Uma folha de árvore é meio engraçado, mas... Às vezes eu me encanto e vejo assim eu vejo um universo numa folha de árvore. Eu consigo ter essa percepção e aquilo ali mexe comigo de uma forma que eu fico tão feliz. Então, às vezes, quando eu estou tenso ou qualquer coisa, se eu permito a ter um contato com a natureza, isso me renova, entende? Eu vejo muito Deus na criação, assim. Em cada um de vocês eu consigo ver Ele, mas quando eu pego algo que para muitos é simples e está ao alcance de todos, mas as pessoas passam e não percebem. Quando eu pego aquilo ali e começo a analisar aquilo, aquilo me deixa muito feliz, cara. Eu fico assim, uau, me dá esperança. Isso me traz esperança, entende? É o que me faz ter esperança. Isso me faz ter esperança. Faltou essa pergunta para você semana passada, então, já que nós estamos no podcast, o programa é nosso, eu vou fazer... Para você, conta para nós o que te deixa feliz, assim, Ricardo. Você que é né, sabatinate hoje, cara, vai lá. Mas eu quero perguntar isso para o Ricardo, porque ele perguntou isso com tanta intensidade e não sei. Talvez ele queria responder algo também. Também não, e quando você estava perguntando... Na verdade, eu não tinha pensado nisso ainda Pois não. Mas agora você vai, uma coisa que te deixa feliz. Foi obrigado. Assim. O que te deixa feliz? Churrasco, família, já sei que você gosta. Isso aí, não, é fácil, né? Isso é fácil. A gente não sabe, é uma coisa né, que às vezes seja simples, mas te deixa bem feliz. Não, eu também gosto muito de natureza, assim, eu gosto muito. E eu gosto muito de pescar. Eu sou viciado em pescaria. Viciado não é a palavra certa, não. Não é a palavra certa, viciado. Não sei. Porque eu acho que o vício é o excesso. Né? E eu não faço isso em excesso negativo, porque eu também não tenho tanto tempo. Mas eu me divirto muito pescando. Que eu acho que é o contato com a natureza. E pescar, para mim, não é nem pegar peixe. É ficar ali. E às vezes, assim, leva uma varinha de mão, leva vara. Claro que não é assim. Eu carrego a vara para pescar. E aí, às vezes, pego ali um lambari, não sei, uma iscazinha e tal. E às vezes fica por isso, eu não pego mais nada. Às vezes nem pega nada, não pega nada. Então, mas depois que em casa, esse lance de pescar virou uma merda. Você tem que sair, tem que pegar, tá ligado? Porque rola muita piadinha em cima disso, eu quis aproveitar. Não, mas assim, eu acho que é isso. Você conheceu uma peixaria no caminho. As técnicas dos caras, o Moisés não vai ficar revelando. Não, eu sou pescador. Eu levo o William pra ir comigo. Em alto mar. Um dia eu quero pescar em alto mar. Coragem. Mas você vai estar lá, ué. Mas eu queria sair para pescar, assim. Sair do navio lá da pegar um barco específico de pesca e ir pescar. No assim. mar? Pescar no mar. Mas então você te deixa feliz esse contato certo assim, com a natureza várias também. Coisas me deixam feliz, assim. Eu acho que família é a coisa que mais me completa, acho que é família. Você não fica com o que ele prefere estar no meio do mato que com a esposa. Não, a gente entende isso do que com os filhos. Lógico que a sua felicidade, a gente está querendo dizer diversões, entretenimento. E eu gosto muito também, eu tenho uma mania, às vezes, de ficar sozinho. Gosta. É bom. De reflexão, assim. Por isso que eu gosto da natureza, eu gosto de estar sozinho. Eu lembro que quando eu sentava na sala de aula, eu gostava, quando eu vou estudar, eu gosto de sentar sempre no fundo. E a última cadeira nesse vértice aqui, porque ali é a frente da sala, o quadro, e nesse vértice aqui que eu gosto de ficar. Que eu consigo ver todo mundo e quase nem todo mundo me vê. Eu gosto disso, sabe? De observar as pessoas. Então você tem esse lance também de... Eu sempre eu era do fundão. Na verdade... Eu começava lá no início, eu falei, não, esse ano eu não vou ficar de recuperação, não. Aí, sentava na primeira cadeira. Aí comigo, às vezes, aconteceu o inverso. Quando eu ia perceber, eu já estava lá no fundão, cara. Eu estava lá nesse canto onde você falou, é onde eu gostava de ficar também. Parece que você tem uma visão então, assim, gosto de... Quando eu chego, eu gosto de ficar mais ao fundo. Você observa, aí, com o tempo, eu vejo que às vezes me prejudica. Entendi. Porque às vezes eu gosto de me enturmar. E às vezes eu vou para frente porque eu vejo, não, está me prejudicando. Entendi. Eu vou trocar. O lugar que eu mais gostava quando eu estudava era em casa. Eu nunca gostei de estar na escola, é verdade, vocês. Eu ia amarrado, mas os meus conselhos para os meninos de hoje é o quê? Vai estudar. Se eu tivesse a mente que eu tenho hoje,
eu não estaria trabalhando e nem pedindo patrocínio de podcast. Não. É sério. O que você estaria fazendo? Não, agora o que você estaria fazendo, então? Com a mente que eu tenho hoje, 20 anos, já estava ganhando dinheiro sem precisar trabalhar assim. Mas quando como? a gente trabalha, Roubando? sabe? Tô zoando. Estudando, cara. Eu Estudando. sei. 23 trabalho, anos, o estudar é um Ricardo, trabalho. 23 anos, estava dando aula na faculdade. Ah, tá, mas é um trabalho, não sei o quê, era semanal. Poxa, mas já tinha um salário bacana com 23 Beleza, anos. mas cara. aqui, não, isso é interessante. Ô, Saulo, É isso é isso que eu tô interessante. falando. Tá. Mas eu não gostava. Não gostei, mas eu Com incentivo a 23 galera. anos eu ganhava 7 salários mínimos. Cara, Olha isso. beleza. Mas vendo aqui, aí? Naquela época era Isso. coisa demais. O Elon Musk não, do cara, Jesus. mas presta atenção, o que eu tô falando é o seguinte. Às vezes, quando eu levo para isso, ele tinha uma aptidão para isso. Quando eu falo, você não tem muitos, cara, a maioria, isso é um detalhe que a gente vê, claro que toda regra tem suas exceções, mas a maioria das pessoas formadas trabalha para alguém que nunca estudou, velho. Eu vou falar um negócio. O dono da maioria das empresas é alguém que não estudou e ele praticamente precisa de quem Não, mas o estudou para Saulo resolver estava dando para um ele. recado assim, Sobre pra molecada, que às vezes não sabe o que fazer, a única certeza é o Não seguinte, gosta de estuda. estudar como eu não gosto. primeira coisa, Perfeito, vai isso. estudar. Perfeito. E empreender usa os seus talentos. Aquele ensino Isso. básico você tem que concluir, mano. Tem, Não, com certeza. Isso aí não tem erro. Tem, cara. Tem que ter. Sabe? Não- Agora, Eu não vai perdi se a iludir também oportunidade- que é a faculdade que resolve a sua Não, vida. não. Essa é a fui ilusão. no meu dia eu vou falar, mas eu fui morar em BH, eu perdi uma oportunidade de emprego lá, porque eu não tinha o segundo grau. Sim, eu perdi a sim, oportunidade sim. de emprego para talvez ganhar até mais do que você ganhava. Sim, sim. No almoxerifado especializado na empresa onde eu trabalhava lá, eu perdi a oportunidade. Por quê? Porque eu não tinha o segundo grau completo. Mas a sim, gente- é você isso perde que eu tô falando. oportunidades. E fato, tá certo. Entendeu? São oportunidades. Sabe, mas existem coisas, igual, por exemplo, é algo que, igual eu falei, as pessoas elas dividem muitas coisas comigo. Então, existem pessoas, eu não vou querer expor aqui, mas, cara, que diminui certas profissões. E toda profissão tem o seu lugar. Eu falo porque eu entendi o que você falou, o pessoal entendeu o que ele falou, mas pode abrir margem para alguém sem maldade também, não compreender e falar, pô, cara, A gente tem relaxa que ser bem que claro mesmo. não Acha é que isso. Tem que estudar. Não. Mas é isso, eu sei, a gente sabe, mas Deixa eu te contar um negócio. tô querendo Eu falar vou pra, às vezes a pessoa pode entendi pensar o que dessa você forma. quis dizer. Tem um tio meu, eu posso falar isso, não mora aqui. Eu vou falar, como é que eu posso falar eu vou falar direto. Não tem segundo grau, acho que tem 8ª série, se eu não me engano. Se tiver 8ª série, e ganha mais do que um amigo meu que tem 3 engenharia. Tá entendendo aonde que eu quero chegar? Sim. É para deixar claro essa questão que você falou, e não é isso. Se eu pudesse Não, voltar porque- atrás, e também né? é o seguinte, Pra ficar claro, vai eu chegar pedi. um dia que a gente vai Gostei discutir eu gostei de sua aqui. colocação, você me Perfeito. protegendo aí, Não, claro. de certa forma, dessas pessoas que podem pensar de maneira Vai chegar um dia que a errônea gente vai da gente. falar aqui de uma coisa que é o sucesso. O que é sucesso? Nem sempre é dinheiro. Porque às vezes o sucesso é o cara morar lá na roça, não ter vizinho, não ter Nossa. barulho, não ter ninguém gravando um podcast 2 da manhã. Já é? Entende? Misericórdia. Talvez é porque o sucesso ele depende do seu ponto de vista, do seu, do meu. E às vezes as pessoas ficam olhando e falam, eu quero ser igual aquele cara. bem Mas peraí, singular, né, cara? você realmente quer passar pelo que ele passou para estar ali? Sabe? Enfim, mas acho que vai ser um outro podcast. Vai. Então, essa pergunta que eu queria fazer para você, porque né, eu senti muita firmeza aí na sua pergunta para o Moisés. Agradecer o brother Moisés aqui, história fantástica, sensacional, que esperamos que tenha ajudado muita gente aí. Valeu. Valeu. Valeu, rapaziada. Pode Tamo bola. junto. Já.